Irmãos e irmãs, membros e amigos da Quinta Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, nós estamos iniciando uma jornada nova, desafiadora para todos nós. E em cumprimento às decisões tomadas pelos governos municipal e estadual, nós estamos suspendendo a partir desta data os nossos encontros presenciais, de modo que não teremos o nosso culto como planejado e como todos os domingos, mas certamente teremos a oportunidade de nos encontrar através das mídias sociais e dos demais canais de comunicação da nossa igreja, todas as semanas e diariamente. Estaremos postando informações, como também meditações, e palavras que certamente nos incentivarão e nos serão como um alimento durante esses dias e essas semanas, que certamente serão semanas muito difíceis para todos nós. É preciso que tenhamos mais do que nunca, paciência, que tenhamos responsabilidade no cumprimento dessas decisões, mas, sobretudo, que tenhamos um coração cheio de esperança, de confiança e fé, de que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor caminha conosco. E é por isso que proponho que ao longo destas próximas semanas, dias, este tempo que nós teremos que viver e não sabemos qual será a sua duração, será para nós uma palavra de incentivo, de confiança, aquilo que nós, já no domingo passado, usamos como palavra para a nossa meditação e para a nossa reflexão, o Salmo 46, mas, sobretudo, os 3 primeiros versículos. E é com estas palavras que eu quero abrir este tempo de reflexão com cada um de vocês em suas casas. E assim diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Repetindo o primeiro versículo, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Oremos, irmãos e irmãs, e na sequência fiquem com a palavra que nesta oportunidade será trazida para a nossa reflexão e para a nossa orientação e esperança. Palavras que serão trazidas pelo nosso irmão Jefferson. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, amantíssimo Pai, cremos que não há outro socorro fora de Ti. E neste tempo de aflição, é em Ti que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé. Em Ti queremos descansar. Em Ti, Senhor, colocamos todas as nossas aflições, os nossos medos, e sabemos que seremos vencedores, porque Tu estás conosco, Tu nos acompanhas, Tu nos sustentas, ó Senhor. Pai de amor, neste tempo de aflição, nós também nos lembramos daqueles nossos irmãos e irmãs que perderam ente querido ao longo desta semana, corações que estão enlutados, de outros que estão enfermos, de pessoas que passam por provações e momentos de grande dificuldade. Sê, Senhor, com cada um deles. Abençoa-os, visita-os, estenda a Tua mão poderosa de graça e restabeleça de cada um, Senhor, as necessidades. Se saúde, dê-lhe saúde. Se enfermidades, Senhor, que sejam enfermidades da alma, sejam eles também restaurados. Se estão, Senhor,
passando por outras provações como desemprego, que não lhes falte o pão cotidiano, mas em tudo a tua igreja e o teu povo sejam abençoados. Ó Senhor, tudo isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, em quem nós oramos, também pedindo que neste tempo e neste momento em que aqui estamos e em que ouviremos a tua palavra, seja, Senhor, a nossa mente e o nosso coração iluminados pela ação poderosa do teu Espírito, de modo que possamos compreendê-la e ela seja como boa semente, caindo, Senhor, em terra boa, em terra adubada, que seja essa terra boa e terra adubada o nosso coração e a nossa mente. Por isso, envia sobre nós, todo o teu povo, a iluminação do teu Espírito, Espírito de luz. Oramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nele agradecemos. Amém. Fiquem, irmãos e irmãs, com a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos direto à leitura da palavra, tá? Quero que os irmãos abram em Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 16. Vamos lá. Certa vez, Jesus estava em uma cidade, onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus o leproso, se ajoelhou diante dele e encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Bom, esse vídeo ele promete ser rápido, né? É uma devocional, já que nós não estamos tendo o nosso culto do dia 22. E essa palavra ela é dividida em 3 pontos. De 3 pontos, nós vamos tirar uma aplicação final, tá? Sobre como Jesus lidava com certas questões. Bom, nós vemos aí Jesus, ele fazendo milagres, né? Coisa que era comum ao seu ministério. Mas em meio a esses milagres, havia alguns diálogos, ele interagia com algumas pessoas, tá? Então nós não podemos ver Jesus apenas como aquele que simplesmente existe para fazer nossos desejos, mas ele também está na nossa vida para se relacionar conosco. Então ele se relacionava com essas pessoas e não só fazia milagres, mas também formava diálogos com que essas pessoas aprendiam muito com Jesus, tá? Além de se relacionar com pessoas, ele também tinha momentos de intervalo entre um milagre e outro, entre atender uma multidão e outra. É disso que nós vamos falar brevemente, tá? O primeiro fato que a gente pode entender, né, o primeiro assunto que a gente pode meditar hoje sobre como Jesus lidava, era como Jesus lidava com o seu trabalho, tá? O seu trabalho era um trabalho com pessoas. Jesus veio para interagir com pessoas. Então, como Jesus lidava com essas pessoas? Primeiro ponto, ele dava atenção a essas pessoas. Muitas vezes, Jesus ele se isolava, mas ele se isolava para se preparar, para dar a devida atenção para essas pessoas quando elas precisassem, porque Jesus orava ao Pai para que o Pai lhe desse poder para fazer todos os milagres a qual ele iria fazer, né? Então, ele precisava desses momentos de preparação, mas ele passou muito tempo da sua vida dando atenção para as pessoas. E hoje nós temos a oportunidade de dar atenção para as pessoas,
muitas vezes as pessoas da nossa casa, qual nos últimos anos ou últimos meses nós podemos não ter dado tanta atenção assim, devido aos afazeres do nosso dia a dia. Mas o ponto central de como Jesus lidava com as pessoas é que ele lidava como um bom rei. Nós não podemos esquecer que Jesus ele veio para governar, para proclamar o seu reino. E João Batista foi bem claro que um reino de Cristo viria. E Jesus veio e diversas vezes mencionou que ele estava aqui porque o reino de Deus havia chegado. Então, Jesus, ele era um bom rei. Como ele já mencionou em alguns trechos dos evangelhos, esse reinado é um reinado bom, né? Como muitas vezes um pai, né, ele atende o desejo de um filho, ele como rei também atende os desejos dos seus súditos, dos seus servos, tá? E ele já mencionou que às vezes você encontra reis maus, mas mesmo os reis maus, se você insistir, se você oportuná-los, se os juízes maus, você oportunar esses juízes, eles podem acabar cedendo, né? E Jesus, ele muitas vezes abriu mão do seu conforto para atender as pessoas, porque ele não era um juiz mau, ele era muito bom, ele era um rei muito bom e é um rei muito bom, tá? O segundo ponto é que além de Jesus lidar com pessoas, também era como Jesus lidava com as notícias, tá? Nós temos aí uma época de fake news, e não são poucas, são várias, e como nós vamos lidar com as notícias, muitas delas que são verdadeiras, muitas delas nem tanto, tá? Então, Jesus, ele olhava para essas notícias, analisando se era o momento certo de propagá-las. Tá? Nem sempre as notícias devem ser propagadas. Quando ele fala com esse leproso que foi curado, ele fala para não contar a ninguém ainda, né? Mas para contar de forma certa. Então, nós devemos tomar cuidado hoje, nos nossos dias, como nós estamos passando, transmitindo algumas notícias. Se é do jeito certo, se é do jeito errado. Algumas não devem necessariamente ser propagadas. E a propagação dessas notícias às vezes pode prejudicar, por mais que as notícias sejam verdadeiras, mas tudo tem um jeito certo de se contar. E nada que Jesus faz, e nada que Jesus fazia na época, era sem motivo, tudo tinha um propósito. Nós, seres humanos, né, comuns, e que não temos a divindade, a santidade, a pureza de Cristo, nós muitas vezes fazemos as coisas por impulso, sem pensar, né, sem ter um objetivo, sem ter um foco, mas Jesus ele era firme em seus objetivos, seu foco. Então, ele só propagava uma notícia, ou fazia questão de que essa notícia fosse parar em algum lugar se fosse de acordo com o seu propósito, tá? Mas as pessoas não entendiam. Muitas pessoas que Jesus curou propagavam as notícias mesmo, ele falando que não era o ideal, tá? Mas vamos aprender com isso. Essas pessoas, elas erravam, elas desobedeciam a Jesus. Mas também Jesus tinha um plano para essas notícias. Vamos lembrar que esse leproso ele saiu falando sobre o milagre, né? E outros saíram falando, assim como a mulher samaritana saíram falando. Mas vamos refletir um pouco. A mulher samaritana, assim como pessoas que foram curadas, Jesus disse para não contar, endemoniados, etc. Eles falaram, mas desobedeceram a Cristo. Só que no momento certo, nós temos acesso a esses milagres, tá? Então, os apóstolos, depois, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, tiveram a oportunidade de colocar isso no papel, de escrever, né, os apóstolos, os evangelistas. Portanto, tinha um momento certo para se propagar. Tem a forma certa de se propagar os milagres, as notícias de Deus e até, né, as coisas ruins que nós achamos que são ruins, mas que estão dentro do grande plano de Deus, tá? Então não precisava que essas pessoas que receberam os milagres saíssem falando indiscriminadamente, desobedecendo Jesus, mas tinha um momento certo e o Evangelho veio trazendo para que nós conhecêssemos esses milagres. E também como Jesus lidava com o isolamento.
Jesus então lidava com pessoas, como um bom rei, lidava com notícias, como alguém muito cauteloso que esperava as coisas chegarem no seu momento certo para serem propagadas, né, e também propagadas de uma forma bonita e boa, como nós podemos ler, né, no Novo Testamento, ao qual nós temos acesso. Mas também Jesus lidava com o isolamento. O primeiro ponto de como Jesus lidava com o isolamento é que todos nós precisamos lidar com o isolamento. Jesus não se via diferente de ninguém. Até o próprio Deus encarnado precisava de momentos de isolamento. E numa era em que nós temos olhos em todos os lugares, câmeras, fotografias, selfies, redes sociais, Instagram e outras coisinhas mais, né, YouTube, nós não temos sossego, nós não temos isolamento mais. As pessoas, elas não querem se isolar, e até nos seus momentos em que elas têm uma intimidade com os amigos ou com a família, elas fotografam e elas mostram para todo mundo. Então, certas coisas acontecem na história do mundo e na nossa história para que nós consigamos nos isolar um pouquinho. Esse isolamento é necessário, nós precisamos desse momento, tá? Então, não entendamos o que está acontecendo agora somente como algo ruim, vamos tentar levar como um aprendizado. Até Jesus precisava ir para lugares desertos, se isolar, tá? Para orar, para ter esse momento devocional com o Pai. E também todo isolamento pode ser revertido para alguma coisa, né? Então, uma outra forma que nós podemos ver que Jesus lidava com o isolamento é que ele não se isolava à toa, se isolava para sua devocional, para orar. Então, nós estamos na nossa casa, trancados, né? Muitas vezes nós perdemos até a noção de quando é o domingo, quando é o sábado. Eu conversei com alguns irmãos, e uns irmãos eles estão sentindo a necessidade do lembrete de que hoje é domingo. Olha que interessante. E eu acho isso muito bom a gente meditar, né, sobre esse fato, porque nosso isolamento ele deve servir para alguma coisa. Nós podemos usar esse tempo, seja sábado, seja domingo, seja durante a semana. Provavelmente isso daí vai piorar um pouquinho, né? Esperamos que Deus ele haja com graça no nosso meio, mas pelo que tudo indica isso vai durar um tempo ainda. Então, vamos usar de forma boa, tá? Então abrace, eu ia falar para abraçar a sua família, mas acho melhor não, tá? Mas abrace com o seu coração, com o seu carinho, tá? Toque, né, no mais íntimo do seu lar. Eu estou usando essas expressões de fisicalidade, né, de abraçar, de tocar, justamente para a gente também refletir sobre como isso faz falta. Quando a gente podia, a gente abraçou, a gente não abraçou nossos parentes, nossos amigos, mas agora isso está fazendo falta. Então você vai poder ficar na mesma casa que as pessoas, mas não vai poder abraçar, não vai poder dar um beijo no rosto, mas com o seu coração, com as suas intenções, com as suas obras, abrace os seus irmãos. Com as suas obras, faça carinho aos seus irmãos, à sua família, tá? Ore, se relacione com Deus e haja de forma a usar desse período de isolamento para a sua edificação e para a adoração, tá? Nós não temos o culto físico, mas em muitos países isso daí já é uma realidade antes de qualquer pandemia. Muitos países, devido à perseguição, não têm culto físico e eles conseguem reagir a isso de uma forma saudável, tá? Mas se eles tivessem oportunidade, eles teriam culto físico. Nós vamos voltar a ter, né, querendo Deus, mas enquanto estiver na sua casa, mantenha a sua devocional, ore, converse com Deus, aproveite esse momento de isolamento, porque é uma graça também vinda de Deus, tá? Oramos para os nossos irmãos, finalizando essa palavra, oramos para que vocês sejam protegidos desse vírus, desse mal que está assolando a terra. Pedimos graça de Deus para a sua igreja, né? Agradecemos ao conselho e ao pastor pelas decisões de isolamento da igreja, né? De pausa dos cultos e dos trabalhos. Portanto, a aplicação de hoje é: aproveite esse momento de isolamento
para a sua comunhão com Deus. Tá? Muita gente nesse momento de bagunça, né, devido à pandemia, vai acabar muitas vezes perdendo a fé, muitas vezes sentindo momentos de solidão, mas essa solidão, ela é uma solitude. Você tem a oportunidade de ficar em solitude. Solitude não é solidão. Solitude é um momento ao qual você se recolhe e você pode trabalhar isso de forma positiva na sua vida. Na solidão você imagina que está sem Deus, mas na solitude você sabe que é um momento de reflexão e é um momento em que Deus ele está com você. Tá bom? Então, abracemos no nosso exemplo de Jesus, tá? Abracemos o nosso Jesus que está do seu lado nesse momento, está do meu lado, tá? E vamos seguindo. Não sei como vão funcionar os próximos cultos, né, online, mas essa é a mensagem que nós trazemos para você por pedido do nosso pastor e do nosso conselho. Tá bom? Tenha uma boa noite e nos vemos por aí. Ao final dessa mensagem, eu preparei um vídeo especificamente para falar sobre a situação de Sorocaba, tá? Baseado ainda no que a gente meditou ali atrás, na mensagem gravada. Primeiro, precisamos cuidar das nossas pessoas, tá? Sorocaba passa por um momento de extremo isolamento. E esse isolamento, ele é respeitado, mas para isso nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Se nós não nos preocuparmos com as pessoas, nós não vamos dar importância a esse isolamento. Jesus, como eu disse, se preocupou com as pessoas e fazia milagres e curava. Ele queria curar, assim como a mensagem propôs, né? Então nós precisamos querer o bem das pessoas próximas a nós, não podemos ser indiferentes, tá legal? Então cuidem das pessoas, alertem as pessoas a respeito dos cuidados necessários, a respeito de higiene pessoal, a respeito de lavar as mãos e a respeito de permanecer em casa. Outra coisa importante, precisamos estar atentos às notícias. Então Sorocaba ainda não tem nenhum caso confirmado, mas precisamos estar atentos às fake news. Fake news são muitas, ou seja, notícias falsas. Então, não passem no WhatsApp algumas notícias que talvez não sejam verdadeiras. Confirmem primeiro, tá? Tem muita gente propagando até como se faz álcool gel em casa. Não existe como fazer álcool gel em casa. Você precisa comprar, ou você precisa de uma empresa especializada para produzir álcool gel. Não tente receitas caseiras, coisas que vierem no seu WhatsApp. Tomem cuidado, porque assim como Jesus se preocupava com como as notícias chegavam e como as notícias teriam que ser benéficas às pessoas no momento certo, vamos então, pessoal de Sorocaba, Quinta IPI, estar atentos, sermos sal da terra e luz do mundo, inclusive nas notícias que nós propagamos. E, em um terceiro lugar, nessa mensagem final, aqui nesse apanhado, que logo já vai ser o momento da bênção apostólica que o nosso pastor vai dar ainda nessas gravações que nós fizemos, eu quero também que nós tomemos também cuidado e atenção com o nosso isolamento, tá? Se Sorocaba, se a prefeita, se as autoridades querem que nós nos isolemos, vamos então nos isolar de verdade. Fiquem em suas casas, tá bom? Nós precisamos obedecer às autoridades. E não só obedecer às autoridades, mas obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas, e a palavra de Deus, ela fala sobre renúncia. A renúncia, ela deve fazer parte da vida do cristão. Vamos renunciar à nossa caminhada, ao nosso passeio, para que nós possamos dar uma vida e dias agradáveis aos nossos idosos, aos nossos irmãos, às pessoas que nós amamos, e também que nós possamos estar saudáveis para assim propagar a glória e a graça de Deus. Que esse Jesus que curou o leproso esteja protegendo a todos vocês. Tenham uma boa noite e um abraço de
de toda a equipe da 5ª IPI. Recebei a bênção, irmãos e irmãs, e que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos defender dos perigos. Que o Senhor esteja atrás de nós para nos preservar das armadilhas dos maus. Que o Senhor esteja debaixo de nós para amparar-nos quando caímos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. Que o Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor para nos defender quando outros nos atacarem. E que o Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. E assim nos abençoe o bondoso Deus, Criador de todas as coisas, que conosco esteja a presença salvadora de Cristo Jesus, o nosso remidor, e que conosco estejam e permaneçam os ensinamentos, as consolações e a unidade do Santo Espírito de Deus, hoje e sempre. Amém. Tenhamos todos uma boa semana debaixo do cuidado do Pai. Amém.